só de Cristo que está presente. Então, aqui, the reason for this preoccupation is famously not far to seek. Então, a razão para essa preocupação é famosamente é famosa e não está longe para que a busquemos. The Confessions are not indeed an autobiography in any useful sense of the word, as those of us who write on them regularly aver. Regularly aver aqui é complicado, né? Tá querendo mostrar que sabe inglês, né? Mas vamos lá. As confissões não são, de fato, uma autobiografia em nenhum sentido útil da palavra, como aqueles de nós que escrevem regularmente, né? Esse haver aqui é só um remissivo a regularmente. Mas eles contêm uma narrativa autobiográfica e vinhetas, cujo poder no recounter of Augustine Life can resist. Nenhuma recontagem, né, nenhuma narrativa posterior a Agostinho, da vida de Agostinho, podem resistir. Considere o episódio do fim do Confissões 2. O que a gente está vendo aqui? Vamos fazer uma recapitulação daquilo que a gente estava vendo ontem. Lembra que o autor está fazendo críticas ao pessoal historiador. Lembra? Particularmente ao Pedro de não sei o quê, que fez uma história do Agostinho, e aí ele faz uma crítica dizendo assim: olha, toda vez que a gente conta a história de Agostinho, a gente tem que ficar atento, porque é que a gente está recontando aquilo que ele mesmo queria que a gente recontasse. A gente não está fazendo um juízo crítico histórico sobre a vida de Agostinho. E aí, a partir disso, eles começam a fazer o quê? Ele começa a fazer uma crítica. E dentro disso que a gente está vendo a questão aqui. Então, a questão é, quais são os fragmentos que estão em Agostinho que apontam para essa para esse possível controle narrativo que o Agostinho faz da sua própria vida, certo? Então, é, e por que isso é importante? Para a gente não confundir duas coisas. Do seu ponto de vista da teologia, um é o Espírito Santo que fala através do Agostinho, a outra é o Agostinho, o ser humano. Então a gente não pode confundir as duas coisas. O que seriam as duas coisas? Tudo que Agostinho fala vem de Deus. Não. Ele é um bispo, é um ungido, sem dúvida. Mas nem tudo que ele fala vem de Deus e tem coisas que ele fala que é do tempo dele. Então tem gente que coloca o Agostinho como sendo o Agostinho. Não. O Agostinho é, sem dúvida, um teólogo. E sem dúvida, ele tem muitas ideias que formataram todo o Ocidente e continuam influenciando até hoje, como a gente já viu nas outras aulas, nas outras reuniões, aliás. Mas ainda assim, Jesus é Jesus, Agostinho é Agostinho, né? Então a gente não coloca Agostinho no pedestal. Por isso que essa crítica nos ajuda, porque a retórica dele é tão poderosa que daqui a pouco você começa a achar que o Agostinho é o profeta, e não é, tá bom? Então ele é um teólogo, é um bispo, sem dúvida alguma, mas ainda assim ser humano, né? Então a gente tem que entender dentro do contexto dele. E por mais que a geografia venha a se colocar no sentido de, olha como ele era magnanimamente influenciado pelo Espírito Santo, como teólogos do século XXI, que nós somos, a gente tem que ter um juízo crítico sobre isso, tá bom? Então, um juízo analítico sobre isso, e não comprar o peixe de que o Agostinho era o cara supremo mais próximo de Jesus possível. Não, né? Então, considerando o episódio no final do Confissões 2, do capítulo 2 de Confissões, no qual Agostinho nos conta que, como ele e alguns amigos jovens roubaram peras da árvore do vizinho e as jogaram para os porcos. An hour at most, 10 minutes more likely, em uma hora, mais ou menos, no máximo 10 minutos, in the life of a man who lived near half a million waking hours, numa vida de um ser humano que viveu acordado por pelo menos aí, né? Por pelo menos aí, é, meio milhão de horas desperto, but episode is unavoidable, mas esse episódio é inevitável, mesmo para aqueles, a maioria dos leitores de hoje, que who are baffled or disapproving at finding the episode at all, or at finding it made much of. Que se encontram diante de que são assim, esbaforidos, né, no sentido de, né, estupefatos em relação a encontrar esse episódio sendo recontado repetidamente pelas pessoas,
O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que por que é que se conta toda hora que ele roubou peras e jogou para os porcos depois, entendeu? Para que isso? Isso sempre fica aparecendo quando as pessoas falam da vida do Agostinho. Qual é o sentido disso? Nenhum. Entende? É isso que ele está colocando. Para que a gente está querendo saber disso? Entende? Entende, Nayara? Nayara está fazendo uma cara do tipo, nossa, que tem a ver isso? Né? Então, mas eles ficam recontando essa história e realmente ela não tem motivo para ser recontada. Por que você fica contando isso aí? Né? Então ele está fazendo uma crítica à geografia. Por quê? Porque nesse ponto a pessoa, a geógrafo, o teólogo quer mostrar que o Agostinho não era perfeito. Tanto faz, o que a gente quer saber é do que ele tem para contribuir com a teologia, e não se ele tinha uma moral quando ele era jovem, se ele era um escolhido desde sempre. Você vê porque Jesus resolveu toda essa questão quando você tem, por exemplo, a mulher adúltera, ou então quando tem o bom ladrão crucificado ao lado dele. Então, questões que a gente vê, como o catolicismo, na maior parte das vezes, algumas vezes o protestantismo também, colocam uma questão de linhagem sanguínea onde não tem porquê. Por que a gente está falando de linguagem sanguínea aqui? Linhagem sanguínea de santidade? O que isso tem a ver? Não tem, mas tanto a Igreja Católica Romana quanto a Igreja Católica Grega, que é onde eu consigo falar para vocês, elas levam em consideração isso, o que eu considero um erro absoluto. Né? Então, por exemplo, os candidatos para serem diáconos, presbíteros e bispos, leva-se em consideração o que a pessoa aprontou quando era adolescente, como adulto jovem, para ver se a graça de Deus santificante estava sobre a pessoa. Triste, hein? E aí coloca-se, normalmente tem uma conduta ilibada, e nem sempre essa pessoa vai ser um bom pastor. Aí eu acho que o Espírito Santo vem, né, sob o ponto de vista da teologia, e suscita homens e mulheres nas igrejas evangélicas para mostrar isso para os irmãos mais velhos católicos, romanos e gregos, de que esse raciocínio aí não faz muito sentido, entende? Mas por que é que tem esse raciocínio? É em função de uma política de estabilidade, né? Porque se a pessoa não aprontou muito no passado, quer dizer que provavelmente no futuro ela não apronte. Isso provável é bem provável, probabilístico talvez, entendeu? Porque pode mudar, né? Ou então ele não está contando a verdade, ninguém sabe, né? Mas assim, né? É por isso, tem medo de escândalo. Ai daqueles que cometerem um escândalo, né? Então é por isso que tem essa regra toda lá dentro. Que, como eu disse para vocês, eu não acho que faz muito sentido isso aí, não. Se a pessoa quer aprontar, ela apronta. Entendeu? Ah, no passado ela não aprontou. Mas não sei se ela não aprontou. Quem está falando é ela, entendeu? Então, ou então alguém que está contando sobre ela, como no caso de Agostinho. Então, não sei. Né? Tem que ser julgado, eu acho, de outra maneira. Mas só para vocês entenderem a lógica que está por baixo disso. Tá bom? É uma lógica ligada a Gênesis. A ideia de linhagem sanguínea. Quanto mais próximo de Deus, mais tempo você vive. Isso é transposto por analogia. Quanto mais próximo de Deus você está, menos pecado você comete. Tá bom? Então aí é que entra essa lógica. The Confessions are the chief instrument by which Augustine shaped the narratives of his life. As confissões são o instrumento central, o chefe, por meio do qual Agostinho deu forma à narrativa da sua vida. Ou seja, tudo que a gente sabe de Agostinho, né, ou que se repete muito sobre Agostinho, está nessa parte aqui das Confissões, que é um livro que nós vamos ler pessoalmente. Não é que vocês vão morrer de amores por esse livro. Eu não gosto muito dele. Falando a verdade, eu gosto dos comentários do Evangelho de João, comentário aos Salmos, né? Sobre a Trindade eu gosto, porque é uma questão lógica. Agora, esse Confissões, vocês vão ler comigo. Para o seu professor aqui é um livro mala, entendeu? Não sei se vocês vão gostar, mas para mim é mala. E todo mundo enaltece esse livro, falando, é um livro maravilhoso. Eu não. Vocês vamos ver se vocês vão gostar. Talvez vocês falem, não, professor, você que é mala. Entendeu? Eu aceito completamente a crítica, entendeu? Você que é mala, que não está entendendo o livro. Tá certo. Mas eu particularmente, assim, tenho muitos problemas com esse livro e eu acho que vocês vão ter também. Né? De várias passagens você olha e fala assim, nossa, que menino exagerado. Entendeu? Mas tem motivos, né, para isso. Mas é muito exagerado. Por exemplo, quando ele fala assim, e quando eu era uma criança recém-nascida, eu chupava o leite dos seios da minha mãe com uma concupiscência da carne que era sem igual. Ué, mas como é que você lembra? Como que você sabe que você estava com vontade de tomar leite da sua mãe que nem se fosse um alucinado? Como que você sabe? Você nem lembra. Entende? Então ele coloca narrativas ali dentro que você fala assim,
estranho. Por isso que eu não gosto muito, entendeu? Que eu olho e falo assim, mas não sei não, porque Jesus fala assim, da boca das crianças sai o perfeito louvor, né? Então, em outras passagens, que Jesus elogia essa fase mais infantil da criança, que é uma criança mais assim de boa, entendeu? Que mais tarde que vai receber a coisa mesmo, a cultura, né? É uma cultura que é bem problemática e que todas as nações têm, né? Então, the achievement of that self-presentation lies in the way the narrative is made to revolve around a defining moment of a conversion. Então, a realização da auto-apresentação se fundamenta no modo como a narrativa é feita para resolver, não, para circular, né, ficar ao redor de um momento definitivo da sua conversão. Portanto, o que ele está dizendo? Quando a gente for ler lá as confissões, a gente tem que ficar atento que é o quê? Que ele está apontando tudo anterior ao momento da conversão dele para Cristo, como sendo pecaminoso. É lá que nós vamos ver os maniqueus também aparecendo, e ele falando sobre a sua questão com os céticos e com os maniqueus, certo? Então, a partir da sua infância, até a idade de 18 anos e novamente até a idade dos 27 anos, até a sua morte. Qualquer pessoa razoável que conheceu Agostinho e tivesse feito questões em relação à sua filiação religiosa, teriam dito cristão. Por- Pelos próximos 9 anos, many would still have said the same. Muitos ainda diriam a mesma coisa, enquanto outros teriam dito ou nomeado um grupo, os maniqueus, que não eram cristãos, que se distinguiam do cristianismo, muito com dificuldade. O que ele está querendo dizer aqui é o inglês é meio truncado, né? A língua inglesa. Você sabe que o pessoal da tradução e da linguística diz que o inglês é uma língua muito pobre, porque ele trata, tá vendo? Essa construção é pobre. Porque se a gente fosse colocar em português, e espanhol, italiano, fica muito mais bonito do que em inglês, entendeu? Então é basicamente assim o que ele está dizendo. Que os maniqueus que eram não cristãos, dificilmente se diferenciavam dos cristãos nesse período. Por quê? Ainda que a gente determine que esse grupo é um grupo de maniqueus, eles estavam tão próximos do cristianismo que a gente teria dificuldade de dizer você é maniqueu, você é cristão, certo? Então, aqui cabe uma crítica ao Agostinho, né? Aqui ele tem uma crítica velada ao Agostinho, dizendo para o Agostinho assim, ó, você exagerou na sua divisão entre maniqueísmo e cristianismo, né? Certo? Então, e eu posso dizer para vocês, eu estou orientando o Rodrigo. O Rodrigo, ele já tem um livro publicado em relação a isso. Estou orientando ele em relação a Agostinho e os Maniqueus. E ele logo mais vai vir apresentar para vocês sobre o maniqueísmo. No momento que a gente chegar na Confissões, ele vem e faz a apresentação dele sobre o maniqueísmo. Tá bom? Assim a gente ajuda o nosso orientando, mestrando a ganhar mais experiência. And yet, Augustine has persuaded us that the religious drama of the years 386, 387, então, e ainda assim o Agostinho nos persuadiu de que o drama religioso dos anos de 336 até 387, quando ele decidiu aceitar o batismo cristão pelas mãos de Ambrósio, lá em Milão, e eu espero que vocês possam ir comigo um dia lá, porque eu viro e mexo e volto para lá justamente para ficar vendo essas questões do cristianismo inicial, né? A Vitória já foi comigo, a Nayara já foi também, né? Para lá, para Roma, né? A Vitória e a Nayara estiveram comigo lá na Catacumba de Cristina. Aguinaldo foi o lugar onde surgem as primeiras imagens representadas artisticamente de Jesus, Maria, os apóstolos e assim por diante. É uma catacumba de mais de 33 quilômetros de cristãos enterrados e não cristãos enterrados lá dentro, né? E aí a gente faz essas são as questões que a gente normalmente vai para a Itália para ver como que era o cristianismo inicial, que é aquilo que mais interessa, porque ficar vendo o cristianismo da Idade Média você já sabe o que vocês vão ver. É coisa muito louca, entendeu? É gente morrendo queimado para todo lado,
né? Gente torturada, disputa entre facções religiosas, não é interessante, entendeu? Você fica triste de ver aquilo, fica mal. Agora, gente sendo condenada à pobreza ou à morte secular, então é chato. Cristianismo medieval tardio, a partir de João 22, mais ou menos ali por volta do século XII, é muito ruim de ver aquilo, que a gente passa mal de ver. Agora, para trás é interessante, como que foi a estruturação do cristianismo frente às perseguições do Império Romano, né? Como que eles vão se estruturando, como eles existem, isso é interessante ver, essa parte aí, né? Então, é claro que quando vocês forem comigo, se o Agnaldo for, se a Luziane for, se a Ellen for, a Fabiana, o Oliver, a Milena, a Giovana, vocês vão passar comigo também naqueles museus de tortura, que a Nayara já viu, a Vitória já viu também, outras pessoas aqui também viram, é horrível, né? Eu não sei como as pessoas aguentam. E quem trabalha lá fala, mas é maravilhoso, não consigo ver nada de maravilhoso. Para mim aquilo devia ser soterrado e não mostrado para ninguém, porque é horrível ver aquilo, né? Então, the issue has generally been not whether he is right in the frame he gives his narrative, but rather whether we have adequately tested his narratives in the detail at all points against the other facts. A questão não é, a questão geral não é se ele está certo nesse frame que ele constrói a sua narrativa, mas ele se nós adequadamente testamos a sua narrativa em detalhes até o ponto de encontrarmos contrafatos, né? Então, encontrarmos outros fatos que contradigam aquilo que o Agostinho trouxe, né? But he is virtually or solely source of facts, mas ele é virtualmente nossa fonte mais sólida dos fatos, né? Ou nossa única fonte dos fatos, depende de como você interpreta essa palavra soul aqui, né? Even those documents, even those documents of Augustine life that come from other pens usually reach us because he allowed them to. Então, mesmo outros documentos sobre a vida de Agostinho chegam até nós, escritos é, é, sob outras perspectivas narrativas, other pens. Por quê? Porque ele permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque o Agostinho está controlando a narrativa dele, entendeu? Narrativa, ou seja, o Agostinho é um teólogo africano muito esperto, entendeu? Ele vai controlando a narrativa para não desviar do foco dele, que é falar de Jesus, entendeu? Ele vai controlando a narrativa. We have today some 5 million words from Augustine Pen. Hoje nós temos cerca de 5 milhões de palavras que vieram da própria caneta de Agostinho. Vastly more than we have from any of the famous writers of antiquity. Vastamente muito mais do que qualquer outro famoso escritor da antiguidade. Ou seja, ele dá um pau em todo mundo, né? O cara tá acima assim de quem já escreveu, né? None of that material survives against Augustine Will. Nenhum desse material sobreviveu que foi contra a vontade de Agostinho de sobreviver, entendeu? Ele fez de uma maneira, encaixou de tal maneira que ele sabia, ó, isso vai ficar para a posteridade. Mas por que ele estava pensando isso? Não esqueça. O contexto que ele está vivendo é um contexto de fronteira. Embora o pessoal goste de colocar que vivia dentro de uma questão de área urbana, etc., ele era considerado o maior especialista em teologia do seu tempo. Então, era carta da igreja inteira, ia para ele com questões de bispos, presbíteros, diáconos, sobre como que a gente resolve esse problema que está tendo na nossa região em termos de teologia. Então, ele está vivendo sempre uma questão de fronteira. E como alguém que está em questão de fronteira, ele está preocupado com as questões do quê? Da expansão e da conservação do cristianismo que está sendo sistematizado. Então, a gente não pode esquecer, não pode perder isso de vista. Embora alguns autores digam, ele é uma pessoa que está dentro do contexto urbano, ele não ficava na questão de fronteira, como vocês viram nas reuniões anteriores, na leitura do texto, quando a gente pega a questão de dentro da igreja, como a igreja via ele, qual a função ele ocupava, era de especialista em teologia para a Igreja Universal. Então todo mundo perguntava tudo quanto é coisa para ele. Então ele estava lidando com questões de fronteira o tempo todo.
None of that material survives against him. Though from time to time we hear of scandalous accusations made against him, we hear of them only from him, or if he quotes them to take polemical advantage. Embora de tempos em tempos nós escutamos acusações escandalosas feitas contra ele, né? Então eram feitas contra ele, mas nós escutamos sobre elas somente através dele. Ou seja, o próprio Agostinho que coloca nos escritos dele, ó, a pessoa de tal falou isso contra mim, falou isso, 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 então agora eu respondo assim, entendeu? Or if he quotes them to take polemical advantage. Ou seja, né, quando ele cita essas acusações, tomando a vantagem polêmica. Aí, pessoal mais novo como o Oliver e a Milena, eles me contam sobre como é que o pessoal vê isso hoje. Isso aí, como é que é mesmo? É engajamento, né? Ele usa a polêmica para ter engajamento aí. Não é tão incorreto. Na época ele fazia com carta, hoje o pessoal faz com vídeos do YouTube, TikTok, etc, né? Ele está fazendo é a mesma lógica aqui, né? Então, o Agostinho shaped his own survival with great care. O Agostinho deu forma à sua própria sobrevivência com grande cuidado. Ah, então não é igual Jesus de Nazaré, que Jesus ia falando, os alunos que escreviam, Jesus falava, olha, a verdade do que eu falo garante aquilo que eu falo. Exato. Agostinho não. Agostinho, ele é extremamente habilidoso, vocês estão percebendo? Ele vai construindo a coisa para ficar, igual Lutero fez, igual Tomás de Aquino fez, igual Calvino, todos eles fizeram isso. Eles vão absorvendo de Agostinho essa ideia e vão controlando a situação para serem lembrados depois. Quem não faz isso é Jesus. Jesus está nem aí com isso. O Paulo faz com as cartas dele, mas Jesus não. Jesus não quer nem saber. Jesus vai atropelando, não quer nem saber. Ele fala assim: ó, fica que fica, porque eu sei quem eu sou e já era. Já o resto do pessoal é humano, então eles têm que ficar fazendo controles, entendeu? É assim que a igreja vê essa questão, né? Então, na sua tradição, na sua geografia, etc. Mas é um pouco impressionante Jesus não tá nem aí com nada e ficar e ser o pensador mais influente do Ocidente. Talvez o pensador mais influente do mundo hoje seja Jesus. Por meio de quem? Ué, por meio do Paulo, por meio do Pedro, por meio das mulheres, né, que começam a surgir também, basicamente na Idade Média. Estranho isso, né? No meio da maior perseguição contra as mulheres, surgem mulheres de um brilhantismo solar, assim, a coisa absurda, como Catarina de Sena, Teresa d'Ávila, né? Que Edelgard von Bingen, que é um marco divisório na Idade Média total, porque ela resolve proteger as culturas que estavam lá e absorve tudo dentro do cristianismo. Se a gente sabe alguma coisa do que existe na época da Idade Média, é muito por ela ter absorvido tudo aquilo protegido dentro do cristianismo, né? Então, assim como Agostinho, quando ele coloca essas polêmicas dentro dos escritos dele, ele protege. Então, a gente consegue entender o maniqueísmo, o gnosticismo, o arianismo e o donatismo, muito porque sobreviveram dentro dos escritos de Agostinho. E hoje nos serve para muita coisa, né? Vocês olharam o podcast que... Não, logo mais eu tenho um podcast entre eu e a professora Cecília, da Unifesp, que ela foi basicamente a referência durante muito tempo, durante mais de 20 anos, da filosofia da religião aqui no Brasil. E ela disse com todas as letras no podcast: eu sou uma ariana. Claro que eu fiquei chocado na hora, fiquei olhando assim e falei: o quê? Ela falou: eu acredito em Jesus como os arianos acreditam. Eu não acredito em Jesus como a ortodoxia cristã acredita. E naquele momento eu fiz: Tarã. Quer dizer então que o negócio está vivo, né? O arianismo está vivo. É que a gente não sabe. Isso não quer dizer que a gente tem que perseguir ninguém, mas isso quer dizer que a questão dos debates continua viva. E isso é muito rico para a gente, né? Porque, principalmente para quem faz teologia, igual o Agnaldo, o Francisco, a Uziane, a Vitória, agora que começou, né? A Vitória começou a fazer a sua graduação em teologia, igual a Milena, né? E a Ellen, a Nayara, né? A Fabiana, que é catequista lá na cidade dela, né? Só falta o Oliver. O Oliver depois a gente coloca ele na graduação, porque ele tem que terminar o segundo grau dele ainda. Mas já estou colocando ele aqui para ele ir pegando as coisas, já desde já ficar inspirado a fazer teologia. Aí, vocês têm que se deparar com essas questões atuais. A nossa cultura contemporânea permite o retorno
E isso é bom, isso não é ruim. Permite o retorno dessas questões que o cristianismo inicial tinha. Isso é bom, porque isso desenvolve a gente, né? Se a gente começa a massacrar essas novas formas de pensar que na verdade são antigas, a gente não tem essa riqueza dos debates, etc, né? E lembrando que a salvação das pessoas não depende estritamente do modo correto delas pensarem a ortodoxia ou Jesus, né? Jesus fala isso muitas vezes no Evangelho, vocês estão carequinhas de saber já sobre isso, né? Que é estive com fome, você me deu de comer e etc, né? Jesus deixa claro os parâmetros dele para considerar a salvação das pessoas, né? Que era misericórdia e não o sacrifício, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. E depois Jesus, para os discípulos dele, que são vocês que fazem teologia, né? O símbolo de vocês é o apóstolo João e a Maria Madalena. A apóstola Maria Madalena, são os dois. É, é o símbolo de quem mais se aproxima de Cristo. É quem fica aos pés da cruz de Cristo. Quem participa de Cristo de ponta a ponta. Esse é o símbolo dos teólogos das teólogas. Quem que estava aos pés da cruz de Cristo, de acordo com o Evangelho de João? O João. E quem mais? Maria Madalena. Estavam lá. Esses são vamos dizer assim, os, os padrões, né, representativos da teologia em relação aos teólogos e teólogas, né? Então vocês são chamados a participarem de uma vida muito mais próxima das considerações da filosofia cristã, da teologia cristã, né? E também infelizmente, da visão do mal no mundo. Todo teólogo e toda teóloga não adianta tentar se desviar da questão do mal no mundo. Vocês vão estar abertos a isso o tempo todo. Assim como João estava, assim como Maria Madalena estava, assim como Maria, mãe de Jesus estava, todos eles estavam aos pés da cruz de Cristo, né? Vendo o próprio Senhor sendo crucificado, né? Hoje nós estamos vendo Jesus sendo crucificado na pessoa das vítimas das guerras, né? Que são os que mandam na guerra não estão lá no fronte. Os que mandam na guerra não estão lá tomando tiro, bomba, etc. Os caras estão super seguros comendo o franguinho assado deles, com batata, né, tomando sua bebidinha, né, assistindo a guerra pela televisão. E os outros estão indo lá morrer e matando outros, pessoas morrendo torturadas, morrendo explodidas, etc. E isso aí, isso é, sem dúvida alguma, é, um retorno, a gente pode dizer assim, do sacrifício não do sacrifício, mas da maldade que crucificou Jesus. É a mesma maldade, né? A maldade do ser humano que crucifica Jesus, né? Aquela política toda que está em volta da condenação de Jesus, né? Tá aí na nossa frente hoje com as guerras que estão acontecendo. Each work é aqui, ó. Agostinho, então, aqui, ó. Mais tarde na sua vida, tá aqui, ó, nós estamos aqui, ó, mais tarde na sua vida. Ele compilou um catálogo das suas próprias obras escritas sob o título evasivo Retrataciones, Reconsiderations em inglês, né? Então, e vocês vão estudar isso aqui comigo. Aliás, nós vamos, assim que a gente terminar a Vida Feliz, nós vamos já direto para o Retrataciones. Por quê? Porque nós vamos fazer uma comparação das retratações com todas as obras. A gente sempre vai fazer assim, ó. A retratação de um lado e a obra do Agostinho do outro. Então a gente vai considerar o que ele falou na fase mais tardia dele em relação àquilo que ele escreveu anteriormente. Ele faz, nas retratações, por exemplo, ele faz correções à vida feliz. A gente precisa ver por que ele fazia isso, né? Qual é o contexto disso, né? Interessante a gente estar estudando Agostinho agora, porque é um contexto no qual Agostinho morreu, um contexto de catástrofe em relação à Argélia em que ele vivia. É um contexto de invasões e um contexto de possível ameaça ao cristianismo. No nosso tempo, nós temos uma ameaça ao cristianismo que não é por invasão estrangeira, é por desastre climático. Desastre climático. Vocês viram o problema que aconteceu lá no Nepal, Butão? Aquilo não é terremoto, viu? Já está descartado a hipótese de terremoto. É deslizamento de geleira que arrancou terra e fez a terra tremer. É desgelamento em função do aquecimento global, em função da Revolução Industrial que começa lá no século XVIII.
E vai disparando, disparando, agora ele está vivendo o impacto disso. E quando a gente vê John Wesley, Bartolomeu de las Casas e tantos outros que estavam nesse período gritando contra a Revolução Industrial, isso tem que tomar cuidado, isso vai além daquilo que Cristo quer e etc. A gente começa a ver vozes, né, sob o ponto de vista da teologia, claro. A gente começa a ver vozes proféticas no tempo, dizendo, olha, isso vai dar problema lá na frente. E agora nós estamos vivendo o problema. Claro que todo mundo que escutou essa profecia deles lá atrás já morreu, mas de certa maneira continua o eco para a gente para falar, olha, lá atrás o pessoal já estava, os cristãos, podemos dizer, sob o ponto de vista da teologia, da pneumatologia, né? Ou seja, o Espírito Santo estava já falando através deles que aquilo daria problema e de fato deu problema, né? Então, each work was listed with some descriptions of the circumstances of its composition and its purpose, as well as corrections or explanations of difficult or controversial passages. Cada obra foi listada com algumas descrições das circunstâncias da sua composição e o seu propósito, bem como as correções ou explicações de passagens difíceis ou controversas. A obra does, does not so much record changes of mind as dig defensive trenches around things said imprudently or simply in a different spirit when he was young. A obra não traz muitos registros que mudam, de mudança da mentalidade de Agostinho, changes of mind. Como traz trincheiras, como cava trincheiras defensivas ao redor de coisas que ele disse imprudentemente ou simplesmente em um espírito diferente quando ele era jovem. Por exemplo, quando vocês forem ler A Vida Feliz Comigo, vocês vão ver que ele fala assim que ele trabalha muito a questão chamada de fortuna. Quando a gente lê A Vida Feliz, me parece que ele está mais pro lado da cultura romana. Ele de fato está usando fortuna como se fosse o quê? Probabilidade das coisas acontecerem, sorte. Como a gente usa a palavra fortuna, né? E isso foi da fortuna que aconteceu com as pessoas, da sorte que aconteceu com as pessoas. Acontece que o Agostinho das retratações é o Agostinho fase 3. Ele está pensando em predestinação. Então aí ele faz uma correção. Ele fala assim: olha, naquela época eu falava sobre fortuna. O que eu queria dizer mesmo era providência divina. Claro que não dá, né? Porque você lê lá e fala assim: não, filho, você estava falando sobre fortuna mesmo, sobre questão de acaso. Sabe aquela música O Acaso Vai, não sei o que lá, que tem no Brasil? O acaso vai. Eu não lembro muito, eu só lembro dessa frase, né? O acaso, o acaso, o acaso. O Agostinho não tem acaso. Essa música brasileira não faz muito sentido para Agostinho. O Agostinho diria assim: que acaso? Não tem acaso. Tem providência divina, né? E o argumento de Agostinho é muito convincente. Vocês vão passar por ele comigo, né? Ele é muito convincente. Você começa a olhar em volta de você, você começa a ter suspeitas de que talvez tudo que aconteça com a gente de fato seja providência, né? Mas aí entra um outro problema, como eu disse para vocês, a questão do mal, ou seja, do apóstolo Aguinaldo, da apóstola Ellen, da apóstola Osiane, Fabiana, da apóstola Fabiana, da apóstola Milena, Vitória, Francisco, Oliver, Nayara, estarem aos pés da cruz de Cristo e verem o mal no mundo. Quando a gente pensa em providência, parece que tudo está muito bom, que tudo vai dar certo. Só que aí você se depara com o mal, como, por exemplo, guerras, terremotos, pandemias, etc. E fala assim, ué, mas isso é tudo providência, por que isso está acontecendo? Exato. E esse é o trabalho do teólogo, da teóloga mesmo. O teólogo, a teóloga que fica aos pés da cruz de Cristo é testemunha primeira da ressurreição, mas ao mesmo tempo é testemunha primeira também do mal no mundo. E isso vai ficar rodando para a gente até o final da vida. E a gente vai tentar desenvolver teorias, encontrar motivos, etc. E isso vai acontecer com a gente como aconteceu no livro de Jó. Isso vai nos atraindo para Deus, nos aproximando de Deus. Só que no livro de Jó, não esqueça, mesmo aquilo é por intermédio de anjos, como diz o Paulo apóstolo. Essa é a nossa interpretação cristã. Então, o Jó não falou diretamente com Deus, falou com um anjo que representava Deus. Nós não, né? Do ponto de vista da teologia revelada, nós falamos diretamente com Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita no nosso coração, de acordo com a carta aos Hebreus, carta aos Romanos, carta a Coríntios, né? Então, aí a gente olha e fala, então é diferente, é diferente. Então, quer dizer que sob essa perspectiva da pneumatologia, o Espírito Santo nos fala diretamente por meio de inspirações, desde que a nossa vida de oração e contemplação esteja indo para o lado correto.
E um dos parâmetros é que era misericórdia e não o sacrifício, né? Então, aí o que acontece? O resultado é um catálogo das obras autênticas de Agostinho, reforçando a sobrevivência da biblioteca listada pelas mãos de Agostinho das suas obras, escritas pelos seus discípulos e biógrafos autorizados como Possídios, aqui ó, Possídios, bispo de Calama, não longe de Hippo, e um seguidor da vida inteira, ou seja, um discípulo de Agostinho. Mas espera aí, vamos lá. Jesus não fala para não ter nenhum mestre no mundo, que só ele é o mestre? Aham. E por que que então ele tem Agostinho como mestre? Pô, há uma diferença muito grande. Se eu vou lá na igreja do Aguinaldo, né, supondo que o Aguinaldo seja pastor, e eu escuto o Aguinaldo como pastor, eu escuto Aguinaldo como pastor em função de Jesus que o Aguinaldo está pregando, certo? Eu não vou lá e falar assim, Aguinaldo, você é o meu mestre. Ponto. Porque não faz sentido. Aguinaldo é um ser humano como eu. Agora, vamos supor que mudemos o contexto. Se o Aguinaldo, eu sou um analfabeto, o Aguinaldo é um professor da alfabetização, e eu vou para o Aguinaldo e fico um tempo aprendendo com o Aguinaldo para eu aprender a como ler e escrever, o Aguinaldo é meu mestre, certo? Mas é mestre no sentido humano. Quando Jesus fala no contexto dos evangelhos, ele está fazendo uma crítica aos fariseus. Qual era a crítica? A crítica é que os fariseus queriam ser mais do que Deus, porque a interpretação deles era a única correta e nada mais podia ser diferente. Jesus fala, um único mestre, Deus. Só que não no paralelo entra nele, né? Porque Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, bate nele de volta, porque se é Deus, é ele. Né? Então, claro, na perspectiva da teologia cristã, se eu vou até a igreja do Aguinaldo, a igreja do Francisco, a igreja da Ellen, a igreja do Ziane, e eles são pastores ou pastoras, eu estou escutando eles, de fato, eu sou um discípulo deles, porque estou escutando eles, mas eu estou sendo um discípulo deles em função de Cristo, não em função deles. Então, em termos de lógica, não tem problema chamar os outros de mestre, é, é, professor e etc, né? A não ser que você inverta a lógica, né? Aí coloca o Aguinaldo no centro e fala Jesus para o lado, Aguinaldo é o centro. É a mesma coisa com o político, né? Tem que sempre tomar cuidado com isso. É Jesus o centro, não a personalidade das pessoas, né? E aqui é o caso também, né? Possidos lista não apenas a lista de Possidos não apenas inclui os livros, mas também listas, sermões e cartas. Agostinho deixou left for the afterlife, deixou para a próxima vida, né, para a vida após a morte, afterlife. Agostinho foi para a próxima vida, né, isso que quer dizer aqui, a vastly better than a very change that his works would survive. Então, assim, o Agostinho morreu e o Agostinho deixou uma lista de obras dele que o sentido geral da frase é que não sobreviveram ao tempo, não todas, né? Então, the survival of so much of what he wrote is extraordinary. A sobrevivência da maioria daquilo que escreveu já é algo extraordinário. At least we may be sure that the surviving books are his. Judicious skepticism will stand alongside piety in the presence of the relics of his body present to view in Pavia. Nós, pelo menos, podemos estar certos de que os livros que sobreviveram ao tempo são dele, porque tem essa lista, né? Um tipo de ceticismo, né? Um tipo de ceticismo que julga, né? Um ceticismo julgador, permanece ao lado da piedade na presença das relíquias do seu corpo que são apresentadas, para serem vistas em Pávia. Aí, Vitória, você que mora lá na Espanha, você pode pegar um Eurotrem ali, descer em Pávia e lá dar uma olhada nas relíquias de Agostinho e mandar umas fotos pra gente de lá, tá bom? Porque eu não consegui chegar nessa igreja ainda.
mesmo tendo ido para a Itália mais de 10 vezes, não consegui chegar nela, né? Eu cheguei em um monte de lugar ali para ver onde Agostinho foi batizado, etc. Mas onde está o corpo dele, toda vez não consigo chegar porque acontece alguma coisa no caminho. E qual a importância disso? Para falar a verdade nenhuma, é só para você ver a igreja mesmo, porque não. Ah, você vai lá e você faz prece para relíquia. Eu acho que se você já é o templo onde habita Deus, eu acho que qualquer lugar que você faz prece funciona, você não acha, não? Hein? Você precisa ir até lá para fazer prece para o Agostinho pedir para Deus? Para quem? Povo é povo, entendeu? Povão que não tem isso, tal, precisa dessa fé. Não, tudo bem. Mas para teólogo e teóloga é meio esquisito, entendeu? Você fica olhando e fala assim: você não estudou, não, filho? O que você está fazendo? Você não está estudando, não, filha? Você não esqueceu que a teologia é toda fundamentada em cima do Novo Testamento e que não é assim que a gente se comporta? Como é que é isso aí? Né? Agora, a gente tolera isso para povo muito simples, né? Porque se você tira os santos e as santas, né? Pelo menos para quem tem esse tipo de tendência, ele descamba para o outro lado, ele começa a ter deuses, né? Então, melhor deixar algo que aponta para Cristo do que algo que não aponte para Cristo, né? Mas é só dar a informação. Minha experiência mostra que não é só dar informação. Mesmo assim, a pessoa, quando entra naquela coisa do tipo, eu preciso resolver meu problema, ela recorre a outros elementos, né? Que não necessariamente são religiosos. Podem ser, como, por exemplo, drogas, pode ser jogo hoje, né? Vai jogar para disparar, né? Ou então vai beber álcool até virar alcoólatra, né? Isso também são deuses, né? Não sei se vocês sabem essas questões. A gente hoje não considera como deuses, mas no passado, todos esses elementos que nós temos hoje tinham deuses. Deus do jogo, o deus da bebida alcoólica, o deus do sexo, né? O deus do mercado, não poder servir a Deus, e a Mamon. Mamon era o deus do mercado, né? Então, tinham deuses ali, né? Então, o propósito dos estudantes modernos de Agostinho may best be served if we come to the personal core of his life from the outside working in. Então, o propósito dos estudantes modernos, que somos nós, em relação a Agostinho, podem ser melhor desenvolvidos se nós viermos de um núcleo pessoal, tomarmos o núcleo pessoal da sua vida a partir de fora. E aí, de fora, a gente enxerga para dentro, né? Essa é uma visão muito eurocêntrica, né? Eurocêntrico é assim, eu sou neutro e me aproximo de alguém de maneira neutra e de fora para dentro, né? Coitada da Vitória, é uma venezuelana que está vivendo isso o tempo todo na Espanha, né? Espero que o pessoal esteja começando a abandonar isso. Na Itália, na França tem gente abandonando isso por uma perspectiva mais narrativa de inclusão. Mas ainda está dentro dos âmbitos do hospital, no âmbito da questão médica, de enfermagem, etc, né? Não saiu muito para a academia. De fora ainda acho, o pessoal da academia europeia ainda acha que você tem que ver de fora, tem que ser uma pessoa mais neutra em relação às coisas. Que jeito que a gente é neutro. Eu me lembro quando eu fui fazer uma palestra em Cambridge e o pessoal falou assim: ah, ele é latino, ele é emocionado. Eu falei: ah, eu sou latino, sou emocionado, é? Aí eu comecei a, né, bater de volta, falando assim: não, não existe nenhuma pesquisa que a gente não se envolva emocionalmente. Tanto é que, por mais neutro que você possa parecer, se alguém começa a falar que sua pesquisa não serve, que ela é ruim, etc., você adoece. Como que você não tem envolvimento emocional, então? E aí foi toda uma discussão em cima disso, entendeu? Para não ficarem colocando a pecha nos latinos, eles fazem pesquisa emocional, por isso a pesquisa deles não é válida. Ah, é? Ah, é? Então vamos lá, então. Né? Ou seja, que você quer que eu vista a máscara da mentira europeia, que eu não me envolvo com nada, eu sou neutro. Ah, mentira! E a mentira está o quê? Nos dados estatísticos de adoecimento de pesquisadores e pesquisadoras, né? Tudo mentira isso aí. É só olhar que você mas está adoecendo, né? Adoecendo emocionalmente, né? Adoecimento emocional, adoecimento mental, né? Aliás, eu estava na Austrália, esses dias eu estava tendo aula das 8 horas da noite até as 4:30 da manhã. E a questão era uma questão de saúde mental, né? A filosofia de vida e a saúde mental. Eles não conseguiram. Eu fiz uma pergunta absolutamente central e eles não conseguiram responder. Como você define saúde mental? Quais são os parâmetros para a saúde mental? E como se define o que é doença mental? Adoecimento mental.
No âmbito psiquiátrico, a gente tem uma série de métodos. E agora, no âmbito da filosofia, como que você faz isso aí? Ah, deu nó, né? A galera deu nó na hora na galera lá. E aí, infelizmente, eu desenvolvi a pendangite, que é uma doença muito rara. Na madrugada, Agnaldo, eu desenvolvi isso aqui. Discutindo com eles, porque eu acho que o debate estava puxado, era 4 horas da manhã, eu estava debatendo com eles, aquele frenesi emocional, sabe? E aí, de repente, me deu uma dor, pá, na barriga, eu falei, acho que eu tô precisando ir no banheiro, sabe? E aí, não passava, não passava. Aí eu falei, será que é apendicite? Aí eu fui pro hospital, 2 dias depois eu fui pro hospital. Ainda num dia eu passei de novo, madrugada, discutindo com eles, com o pessoal da filosofia lá da Austrália. E aí, de novo, pá, de novo. Aí eu falei, acho que é apendicite. Fui pro hospital, fiquei lá 12 horas e o resultado foi apendicite. Uma pessoa a cada 200 milhões pode desenvolver isso. E o que que é isso? É uma inflamação, não mata, mas é uma inflamação na gordura do abdômen. Cara, eu mal tenho barriga e já tenho inflamação. Você imagina se eu tivesse um pouquinho mais de barriga, eu tava morto, né? Não ia nem andar mais. E aí, não adianta que eu não engordo, entendeu? É aquela genética magrela, entendeu? Aí, me deu essa coisa aqui e agora é 15 dias para passar a dor. Aí eu fico sentado, dói, dormir dói, ficou tudo dói. E é a mesma dor de apendicite, né? Alziane, você viu como eu falei que pra mim parece que tá aí pro lado aí de o capeta foi lá, que nem fala no livro do Jó, e falou assim: deixa eu provar esse menino aí, que esse menino aí tá dando uma de quem gosta muito de você, Senhor. Vamos dar uma pancada nele. Pau! Aí agora tô aqui, capengando, entendeu? Mas fazer o quê? É a vida, né? Parar que eu não vou, né? A recomendação é descanse durante 15 dias para depois passar. E aí eu conversei com os médicos perguntando, mas eu quero continuar dando aula. Desde que seja sentado, tudo bem. Você vai sentir dor, mas tudo bem. Morrer você não vai. Eu falei, não vai me dar uma apendicite, vai explodir meu intestino. Não. Eu falei, então tá bom. Então, dor a gente aguenta, né? Era o que faltava, né? Depois de ver Jesus daquele jeito ali, toda a Páscoa a gente contempla ele daquele jeito, você falar assim, arrego pra dor, coisa nenhuma, vamos embora, entendeu? Bora. Então, aí nós temos aqui, ó, de acordo com esse ensaio, ou com esse artigo, que apresenta a vida de Agostinho, não somente a sua narrativa de conversão, mas há também uma questão de peças de quebra-cabeça de um origami, ou seja, né? Nem apelou aqui, né? Origami já é um negócio difícil, é um quebra-cabeça de origami, né? Nós vamos começar com o texto de Agostinho, Who Lies Heavily on Our Shelves, né? The Textual Agostinho. Não, nós vamos começar com o Agostinho textual, que pesa nas nossas prateleiras. Procederemos através do Agostinho público, ou melhor, os muitos agostinhos públicos que conhecemos nas suas diferentes vidas públicas, and come only at the end of the man and his ultimate self-presentation. E chegamos então ao fim com o homem na sua última autoapresentação. Então, o percurso dele começa o Agostinho literário, depois vai para o Agostinho público, depois vai para o Agostinho ser humano. O que que é isso? Isso é um percurso viável, por exemplo, num artigo, só que você tem que explicar isso no resumo do artigo e na introdução do artigo, né? Que qual o itinerário que você está tomando quando você vai falar sobre um objeto. No caso aqui, o objeto dele é o Agostinho, né? O pensamento de Agostinho, dentro do tempo. Such an approach gives more value to the social context within which he worked and more value to his social interaction with others. E uma tal abordagem dá mais valor ao contexto social dentro do qual ele trabalhou e mais valor para suas interações sociais com os outros. It will remain an open question how far the imperial individualism that Agostinho practices and implicitly teaches is a useful discipline, whether for self-presentation or for historical analysis.
permanece aberta a questão de quão longe o individualismo imperial que era praticado por Agostinho e ensinado implicitamente é algo útil, é algo de uma disciplina útil, whether or for self-presentation, quer para uma autoapresentação ou para uma análise histórica. Então ele está implicando aqui que, que os escritos de Agostinho têm algo de um romanismo aí dentro. E esse romanismo está ligado a um individualismo imperial e que Agostinho implicitamente ensina e que, claro, fortalece as bases para nossa visão de individualismo moderno e contemporâneo que a gente vê nas leis, né? Então nós vamos parar aqui, ó, e nós continuamos amanhã. Lembrando da nossa estrutura geral, né? A nossa estrutura geral, ela parte desses princípios aqui que nós estamos vendo. Finalizando esse artigo da Oxford, nós passamos, que está sendo visto sob críticas, né, como vocês estão vendo em relação ao eurocentrismo, nós passamos então para a leitura do Vida Feliz, que foi a primeira obra de Agostinho. Na leitura do Vida Feliz, nós vamos ver as retratações, e aí no final da Vida Feliz, eu vou dar um workshop para vocês, escrita de artigo, tá bom? E aí vocês vão começar a tentar escrever alguma coisa em relação a esse material todo que vocês estão pegando aqui, tá bom? E aí vocês podem começar a escrever artigos, etc., para a gente começar a pensar em produzir algo nesse grupo de estudo. Aliás, eu no final desse ano, no final desse ano, talvez no começo do próximo ano, o grupo de pesquisa meu do CNPq, ele vai mudar, tá bom? E aí vai abarcar as questões de diálogo interrelacional, que já abarca entre cristianismo e budismo, e eu vou colocar o Agostinho lá dentro para vocês poderem participar. Não precisa fazer diálogo interrelacional entre budismo e cristianismo, porque vocês vão estar dentro da determinação do que é cristianismo. E aí o que vai acontecer é que vocês vão poder ter publicações já na graduação, tá bom? E normalmente não se aceita produção de graduandos, mas a gente cria um periódico ou cria uma coletânea com os artigos de vocês sobre Agostinho, e aí vai fomentando o Lattes de vocês, tá bom? Então, todo esse esforço que vocês estão fazendo aqui é uma construção do conhecimento que culmina na produção textual de artigos e, quem sabe, livros depois. E tudo isso com o aval do CNPq por baixo. Essa é a minha intenção. Colocar vocês dentro do CNPq, que é o órgão nacional de pesquisa. E aí, quando a gente publicar o livro, vai com o selo do CNPq. O currículo de vocês sobe. E aí, no futuro, vocês podem até pedir fomento para o futuro projeto de vocês, etc., porque você tem um lastro histórico que vai acontecendo. Tá bom? Então é isso. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar foto? Vamos lá. Quem quer abrir a câmera para tirar foto? Osiane, Milena. Isso. Vamos lá. 3, 2, 1, foto. E aí eu coloco lá no grupo. E depois eu coloco na rede social, tá bom? Então é isso. Grande abraço para todos vocês. Amanhã a gente se encontra de novo. Até mais. Bom Tchau. aniversário, professor. Obrigado. Orem por mim. Tchau.